Pessoal do Facebook, Graça e Paz, mais uma vez estamos aqui na gravação de mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a seguinte pergunta. Vamos tratar, embora que resumidamente, sobre a seguinte pergunta: a doutrina da Igreja Católica, ela prega, ela ensina acerca da segunda vinda de Cristo? Ou seja, a Igreja Católica diz que Jesus vai voltar, né? E atrelado a essa pergunta, nós temos uma outra pergunta, são duas perguntas nesse vídeo. Se a Igreja Católica prega sobre a segunda vinda de Cristo, por que os padres, que são os pastores que estão à frente da igreja, não falam sobre isso, né? Por que é difícil nós encontrarmos sacerdotes católicos que falem sobre a segunda vinda de Cristo? Então vamos tentar organizar aqui esse vídeo. Primeiro vamos à resposta. A Igreja Católica, ela prega sobre a segunda vinda de Cristo, ou seja, ela diz que Jesus vai voltar? A resposta é sim, entendeu? E eu vou colocar 4 argumentos nesse vídeo, embora que resumidamente, acerca dessa resposta. Primeiro é a Bíblia. Olha, se nós somos cristãos, nós seguimos a palavra, né? Nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo, e Cristo, por sua vez, enviou os apóstolos para pregarem ao mundo todo. O Espírito Santo inspirou muitos homens e mulheres de diversos tempos e épocas diferentes para escreverem esse livro aqui, que é a Sagrada Escritura. E a Bíblia Sagrada, que para nós é manual, é o livro que nós temos que seguir. Muito embora o Dei Verbo, né, a Dei Verbo, que é um documento do Vaticano II, diga que o cristianismo não é a religião do livro, mas é a religião da pessoa que o livro prega. Mas a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, a Bíblia fala sobre Jesus. E falando sobre Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Então, o primeiro argumento é esse. A Igreja Católica prega sim sobre a segunda vinda de Cristo. E a prova disso é que a Bíblia, o livro máximo dela, fala sobre isso. Eu vou pegar apenas 2 passagens, porque a Bíblia está lotada. Do começo ao fim, poderia pegar muitas passagens que anunciam que o Senhor e Salvador Jesus Cristo vai voltar. Eu vou pegar apenas 2, bem rapidinho, pegue lá a Bíblia para que você possa acompanhar. Hebreus 9, versículo 14. Aliás, Hebreus 9, versículo 28. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, quando ele vai falar sobre a eficácia definitiva do sacrifício de Jesus na cruz, lá no versículo 28, o autor fala assim: assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Então o autor aqui nesse verso 28 fala que na primeira vez ele veio como Salvador. Ele morre na cruz para remir-nos dos nossos pecados, mas numa segunda vez ele voltará. E quando ele voltar, ele virá para levar aqueles que estão aguardando o retorno dele. E aí fica a pergunta: será que você está aguardando a vinda de Cristo? Rapidinho, a outra passagem, só para esse primeiro ponto, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 4. Só os 4 primeiros versículos de 2 Tessalonicenses. O próprio título da grande maioria das Bíblias, das traduções bíblicas, é essa: vinda do Senhor Jesus. Vinda, ele está chegando, né? No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogo-vos, irmãos, não vos deixei facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como precedente de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Então o apóstolo está falando, olha, antes do Senhor voltar, primeiro o filho da perdição, que é o anticristo, vai se manifestar. Vai vir a apostasia, onde muitos crentes, muitos cristãos, muitos adeptos, homens e mulheres de fé, irão recuar na fé para dar ouvidos a doutrinas diabólicas. Mas, verso 1 e 2, que através disso ninguém vos engane.
mas que ele vai voltar. Ele vai voltar. E uma passagem clássica que eu gosto de geralmente pegar é Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1. Não sei se você lembra, quando Jesus vai subindo, os apóstolos estão lá no monte com ele, né? E aí ele vai subindo. Aí de repente aparece dois homens vestidos de branco, que a Bíblia chama de anjos. E esses dois homens, eles falam para aqueles apóstolos, né? Aqui no verso 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhava com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens da Galileia, verso 11, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Então ele virá, como fala Mateus 25, verso 31 em diante, a 46, ele virá por sobre as nuvens com grande poder e glória para julgar a humanidade. Então, o primeiro argumento. Nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, pregamos sim que Jesus está voltando. E a Bíblia é lotada de passagens acerca do anúncio da segunda e definitiva vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se vier outra pessoa pregar a balela, você pode repreender com a própria Bíblia. Segundo ponto. A tradição da igreja, isto é, a mensagem que foi transmitida por entre os séculos até o ano 2016, toda a história da tradição da igreja, e aqui eu não falo de tradicionalismo popular, eu falo da tradição, da herança de costumes, de pregação, de escritos que os primeiros cristãos foram transmitindo por entre as gerações. Toda a tradição da igreja respirava o anúncio de Cristo. Respirava a segunda vinda de Cristo, né? Se você olhar, por exemplo, para a vida dos santos, e eu vou ser um pouco rápido, tá bom? Para a gente não demorar aqui no vídeo. Por exemplo, Santo Hipólito de Roma, 235, ele chegou a afirmar que o fim do mundo seria no ano 500. Santo Ambrósio e Santo Hilário de Poitiers, eles apoiaram a mesma tese, né? O Santo São Gaudêncio de Brécia, ele indicava o ano 7000 após a criação como o fim do mundo, que no caso o Senhor estava voltando. No século V, com a queda de Roma, São Jerônimo, São Crisóstomo, São Leão Magno defendiam que após a queda de Roma, a queda do Império Romano, o mundo estaria chegando ao fim e o Senhor Jesus estaria voltando. No século VI e no século VII, São Gregório Magno, no ano 604, quando ele faleceu, em meados desse tempo, ele afirmou que estava próxima a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os santos, eles anunciaram sim, eles pregaram sim, eles vivenciaram sim acerca da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui com o calendário romano dos santos, os santos do calendário romano, e tem um santo desse calendário que é São Vicente Ferrer. Ele foi sacerdote e pregador. São Vicente Ferrer, ele é comemorado no calendário romano dos santos no dia 5 de abril. Então, dia 5 de abril é dia de São Vicente Ferrer. E São Vicente Ferrer, ele foi um pregador escatológico e ele foi muito usado por Deus para realizar milagres, prodígios e sinais grandiosos no tempo que ele estava a serviço de Deus aqui na Terra. Eu vou ler apenas 3 trechos quando o autor desse livro, que traz o calendário dos santos, ele fala sobre esse santo. A mensagem desse santo. Primeiro trecho. Esse santo foi suscitado por Deus na igreja como um pregador infatigável do evangelho. Ou seja, o homem era um sacerdote que não se cansava de levar o evangelho, a fim de chamar os homens para a espera vigilante do juízo.